envolvendo agentes políticos, dirigentes, também da Petrobras, desinvestimento em continente africano, também em prejuízo à Petrobras, cujos valores apurados giram em torno de 6 bilhões de reais. É importante que fique claro que esta fase de hoje, assim como a Operação Lava Jato, não está voltada, no momento, a investigações de instituições financeiras no Brasil. A Lava Jato, assim como a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, investiga fatos no Brasil. A Lava Jato, assim como a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, investiga fatos que contêm fortes indícios, e os de hoje são crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. E os fatos de hoje envolvem, infelizmente, grandes instituições, sejam elas do ramo financeiro, né, um banco, e sejam elas a nossa grande empresa petrolífera, que, em razão das atitudes de seus ex-dirigentes, se envolveram em esquemas criminosos apurados pela Lava Jato. Neste momento, então, gostaria de agradecer mais uma vez a parceria com o Ministério Público Federal, com a Receita Federal, com todos os policiais federais que fazem parte desta importante fase da Operação Lava Jato, que apurou um prejuízo de 6 bilhões de reais aos cofres públicos brasileiros. Gostaria de passar aqui a palavra agora ao coordenador da operação, delegado Passe, que vai ter condições de detalhar melhor o esquema criminoso deflagrado hoje. Muito obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente só quero pontuar e agradecer ao senhor superintendente, doutor Luciano Flores, e o doutor Hiroshi também, nosso DR-Cor, e os outros delegados da administração regional pelo suporte dado imprescindível para a execução por mim e pela minha equipe de investigação dos trabalhos que culminaram com as buscas que estão sendo cumpridas, apoio imprescindível. Em relação às buscas e o tema de fundo, de mérito, o doutor Luciano bem pontuou que são diversas investigações que serão melhor instruídas com o resultado das buscas de hoje. São investigações que foram, de certa forma, umas mais, outras menos, impulsionadas pela celebração de acordo de colaboração premiada da Polícia Federal com o ex-ministro de Estado, Antônio Palocci, que, no primeiro momento, enquanto se estudava ainda a celebração, se apresentava para a Polícia Federal caminhos investigativos interessantes por duas razões, porque traziam-se relatos de fatos graves, extremamente graves, que teriam sido cometidos por pessoas de alto poder político e alto poder econômico. Mas não foi só isso que levou à celebração do acordo. Também, um fato peculiar aqui da operação pela existência de vasto material probatório de investigações passadas, de apreensões passadas, além do conhecimento investigativo dos policiais que ainda permanecem desde das primeiras fases da operação. Grande parte deles dedicados para as investigações relativas à operação de hoje. Então, houve, no primeiro momento, uma reanálise de material apreendido, com foco em determinadas fases, apenas para citar as mais relevantes do esforço inicial da investigação, que durou, até a data de hoje, quase um ano. As medidas contra José Carlos Bulay, as medidas da fase 23 contra o casal de marqueteiros e que acabou também culminando com a descoberta de um setor de operações de pagamento de propina da Odebrecht, a fase contra e a investigação contra o ex-presidente da República, a fase 24, e também a fase 35, que resultou na prisão de Antônio Palocci.
Ao lado disso, diversas medidas investigativas de afastamento de sigilo telefônico, cruzamento de dados, afastamento de sigilos telemáticos, oitiva de colaboradores, inquirições de colaboradores, análise e extrações de dados relevantes para as investigações dos sistemas apresentados pela Odebrecht, Browse Smile Update, que, dada a recente informação da operação de quarta-feira, talvez poderão ser integralmente acessados. E, ao lado disso, uma sistemática de reinquirição constante do colaborador, apresentado um fato novo, uma prova diferente, que a partir do momento que encontrávamos uma prova nova, um fato diferente, ele nos dava um caminho, nos explicava aquele documento, nos mostrava para onde podíamos seguir, se estávamos certos, se estávamos errados. Ele apresentou, ao longo desse um ano, celulares de ex-motoristas que continham cerca de 7 mil páginas de agendas de compromissos que ele teve desde 2006, também foram empregadas para aprofundar as investigações referentes às buscas de hoje. E, como eu disse, foi sucessivamente reinquirido. São diversos os fatos que, como eu disse no começo, afetados pelas buscas de hoje. Acredito que, por praxe da operação, ainda nessa manhã, o sigilo do pedido da polícia e dos documentos que embasam o pedido deve ser levantado, então os senhores poderão ter acesso e ver a quantidade expressiva de provas que foram produzidas para fundamentar as medidas de hoje. Como eu disse, um ano de investigação, cerca disso, feita de maneira, de certa forma, sigilosa, com calma, técnica, sem pressa. Nos envolvia personagens do sistema financeiro grande, que não desejamos afetar a sua tarefa, a sua atividade normal. A orientação, inclusive, na manhã de hoje foi que se focasse no investigado e onde se poderia obter a informação, de modo a não prejudicar tarefas que não diziam respeito a fatos atribuídos ao investigado. Além disso, acredito que não seria demasiado longo relatar todos os fatos criminosos, mas eles estão todos interrelacionados. E próximos passos das investigações, como oitivas das pessoas implicadas, nenhuma foi conduzida, nenhuma foi intimada a depor ainda hoje, serão deliberados após um resultado preliminar que se tenha das buscas de hoje. A prática da investigação foi ser feita com calma, com bastante técnica, e ela não irá mudar. Vou passar a palavra ao colega da minha Laura. Primeiramente, bom dia a todos. Parabenizo a polícia pela fase de hoje. E, bom, acho que como o Dr. Passi mencionou, assim que for levantado o sigilo, a imprensa vai ter acesso integral ao conteúdo da representação. Mas, de fato, isso mostra que ainda há muito a ser investigado, tanto em relação aos ilícitos cometidos pela Petrobras, na verdade, contra a Petrobras, no âmbito da Petrobras, quanto diversos outros crimes relacionados. Então, chama atenção, mais uma vez, um dos fatos até que são objeto da representação, a questão de operações de desinvestimentos, de vendas de ativos em valor substancialmente inferior àquele que havia sido inicialmente apurado por avaliações de bancos internacionais, o que pode ter causado um prejuízo, como o Dr. Luciano falou, de bilhões de reais à Petrobras. Então, fatos graves que precisam ser apurados, e que as medidas de hoje revelam bastante eficácia e necessidade de que sejam colhidos os materiais para que se possa ter maiores elementos para uma convicção.